A paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos. Eu louvo a Deus pela vida dos vasos, das minhas irmãs que cooperam conosco a esse ministério, que ajuda o irmão Renato a se manter na presença de Deus. Louvado seja o seu nome. Altíssimo é o Deus que opera sobre a sua vida. Que nesta manhã de adoração a Deus, nós possamos meditar na palavra do Senhor. No livro de Gênesis, aleluia, livro de Gênesis, no capítulo 3, capítulo 4, versículo 3. Aconteceu que a cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe aos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, descaiu o seu semblante. E o Senhor disse: Caim, por que te iraste? E por que descaiu ao teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizesses bem, o pecado já à porta, e para ti será o seu despojo, sobre ele dominará. Amados irmãos, esta palavra me deixa muito em meditação diante de situações das nossas vidas, né, irmãos? Na qual difícil é, né, irmãos? Nos dias de hoje, as nossas ofertas ao Senhor. Se nós fôssemos calcular, irmãos, aos dias de hoje, qual seriam as nossas ofertas? Porque naquela época eles ofereciam alimento, ovelhas, pombos, aves, né, no caso. E hoje? Hoje nós ofertamos, as condições nossas de oferta verbalmente, ou seja, dinheiro, né? A casa do Senhor. Trazei os seus dízimos de oferta à casa do tesouro, para que haja alimento. E é assim. Mas, irmãos, nós sabemos que essa palavra também pode ser bem traduzida, ou seja, bem alimentada sobre a minha vida, sobre a sua vida, a alimentação espiritual. Vaso, nos dias de hoje, o nosso tempo de vida durante o dia, 24 horas. Vamos supor que nessas 24 horas, 10% do nosso dia deveria ser dedicado à obra de Deus. Pelo menos. Eu creio que tem homens e mulheres de Deus que se dedicam muito mais a isso, ou seja, a sua vida toda, o seu tempo por completo à casa de Deus. Mas eu me refiro a ti, vaso, eu me refiro a ti, minha irmã, que tenha o chamado de Deus, que tenha a promessa de Deus para a sua vida. E muitas das vezes, irmãos, nessas 24 horas nós não buscamos a presença de Deus, nessas 24 horas nós não nos... Perdão, irmãos, nós não nos entregamos à presença de Deus nem sequer 24 minutos, que seria 1%, né? Mas a palavra de Deus diz em Malaquias que nós devemos fazer com que seja 10% aos nossos dízimos, né? Dizimai a casa do Senhor. Então ele dá a entender que nós devemos fazer isso por 10% dos nossos dízimos. Então seria 10% daquilo que Deus me oferece para que eu venha viver. Olha, 10% da finança que é para que eu possa sustentar a minha família. Ou seja, o que entra em minhas mãos eu devo dar 10% ao Senhor. Mas também a minha vida particular diante de Deus, se fosse para que nós viemos meditar, eu teria que dar
10% do meu tempo para o meu Deus, porque eu estou vivendo, eu estou respirando. O ar que Ele me deu, a vida que Ele me deu. Então veja, eu teria que dar 10%, que seria então 2 horas e 40 minutos ao dia de adoração ao meu Deus, de servir a meu Deus, de ajudar o meu irmão, de ajudar a minha irmã, de se me dispor a fazer algo pelos meus irmãos, algo, porque a palavra de Deus diz assim: se você der ajudar um pequenino, é como se estivesse ajudando a ele próprio. Não é isso? Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Então eu quero te chamar a sua atenção. Muitas das vezes nós falamos assim: mas eu não tenho nada para oferecer a Deus. Eu não posso, se eu tirar o 10% do dízimo da minha situação financeira, o que será da minha família? Mas Deus, irmãos, Deus, Ele sustenta os fiéis da terra. Viu? Deus sustenta os fiéis da terra. E a questão da oração, irmão, dos 2%, do pelo menos 1%, que seja orando ao Senhor, buscando a presença de Deus, e os 10% do nosso tempo que deveríamos guardar para que Ele pudesse para que nós possamos buscar em adoração. Muitas das vezes nós não fizemos isso, né? Mas hoje, irmão, Deus te alerta sobre essa situação. Eu louvo a Deus pela sua vida, irmãos. Né? Caim e Abel. Quem sou eu? Caim ou Abel? Quem é você? Caim ou Abel? Eu louvo a você. Eu louvo a Deus por você, aliás. Eu louvo ao meu Senhor por você, que me ajudou aí na divulgação desse trabalho. Que Deus possa te encher cada vez mais, em nome do Senhor Jesus.